pensar para a população idosa. O que é pensar para o idoso? O idoso hoje, ele é considerado aquele acima de 60 anos, só que ele ainda está na fase produtiva. Tá? Eu faço 51 anos agora, né? E quando eu faço 51 anos, o que era a expectativa de vida do Brasil do início do século? Eu sempre mostro para os meus alunos numa palestra, tem uma notícia da capa de um jornal do Rio de Janeiro, do início do século, do ano de 1911, que a capa do jornal dizia o seguinte: bonde perde o controle, invade casa e mata velhinha de 44 anos. Tá? Então essa era a notícia lá em 1911, o bonde entrou, invadiu, matou a velhinha de 44 anos na casa dela. Como é que você pode chamar alguém hoje de 44 anos de velhinho ou de 60 anos de velhinho dentro de uma fase produtiva, hoje todo mundo aí numa fase laboral ainda importante, o que obrigou o Brasil inclusive a mexer, né, a partir do governo Fernando Henrique, drasticamente em todos os governos na questão da Previdência. Isso foi impulsionado, como foi feito na política de Reagan, né, nos Estados Unidos, de Thatcher, lá na década de 1980, que fizeram essas medidas dentro dos Estados Unidos e da Inglaterra à época, que são duras, são medidas duras e drásticas. Eu até indico, né, para os alunos e para os professores também, 2 filmes que tratam dessas mudanças drásticas. O primeiro é uma comédia chamada, que se passa na Inglaterra de Thatcher, se chama Ou Tudo ou Nada, que mostra exatamente um grupo de aposentados, né, que eles são, na verdade, não aposentados, desculpa, eles perdem o emprego, né, naquela reforma da Thatcher, lá na Inglaterra, e eles têm que se virar, então eles montam um grupo de stripper, né? Eles começam a ser go-go boys e tal, e a comédia trata disso. E um outro filme que eu indico lá da reforma feita nos Estados Unidos no governo Reagan é o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, que conta uma história real dentro dessa fase dura dos Estados Unidos. E o Brasil também tem que tomar decisões duras, principalmente nessa questão da aposentadoria, esticando, acabando com a aposentadoria por tempo de serviço, né? Esticando a questão da idade. Todos os governos mexeram com isso desde Fernando Henrique e ainda vão continuar mexendo até essa adequação. Ah, mas a gente sofre isso? Sofre, sabemos bem. Só que, ao mesmo tempo, eu com 51 anos poderia estar aposentado se fosse lá atrás e numa fase ainda ultra produtiva. O meu pai se aposentou com 47 anos. Né, ferroviário, maquinista, né, tem um bonde aqui atrás. Meu pai, que ficou 28 anos de vale, se aposentou aos 47 anos por tempo de serviço. Então, hoje o meu pai está empatando o tempo de contribuição com o tempo de aposentadoria. E é o que poderia estar acontecendo e a Previdência sofreria drasticamente com isso. Professor, qual o papel do professor na mudança desses paradigmas e da nova sociedade que está surgindo? O professor é insubstituível, o professor é insubstituível. Não vai ter, gente, inteligência artificial que consiga fazer, né, o que o professor faz, a informação que a gente pode trazer, as reflexões que a gente pode, na verdade, estar trazendo para o aluno, né, e trazendo para a nossa vivência, né, cotidiana, até no nosso meio mesmo, o compartilhamento. Tá? Eu acho que todos os professores de todas as áreas, né, um momento muito importante, que é o momento do intervalo, a gente troca experiências ali, troca conversas, e cada um com a sua visão, né? É a visão do professor de humanas, é a visão do professor de exatas, é a do professor de biomédicas, e todo mundo troca essa visão dentro das suas, né, especificidades, e essa importância dessa troca de informação é que a gente pode levar para o aluno e deve levar para o aluno, né, na sala de aula. Então, máquina nenhuma, robô nenhum vai conseguir fazer isso, tá? Que o professor consegue. Nós somos, na verdade, a grande máquina de contribuição, né, e que move, na verdade, não só todas as outras profissões e outras formações, mas também com a obrigação que nós temos, né, de manter a retidão, de manter, na verdade, o nosso caminho, né, informativo para o nosso aluno e, acima de qualquer coisa, né, fazer muito bem esse papel, porque eu falo que a gente perde a nossa identidade, né? A gente vira professor em qualquer lugar e sempre seremos, né? Há 32 anos eu falo que eu perdi o meu primeiro nome, né? Porque onde você chega, a primeira coisa que se fala é: professor, tudo bem? E você hoje tem um orgulho muito grande de encontrar com nossos alunos formados, muitos deles já, alguns inclusive, minha dentista é minha ex-aluna, médicos são ex-alunos, né? Divido sala de aula com muitos ex-alunos e isso traz um orgulho pra gente que cá entre nós não tem igual, né? Não tem preço. O CIPA Mais Perto de Você, o programa Educação, fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.